Hoje nós vamos conversar sobre Cristo nos Evangelhos. E aí eu quero começar conversando com vocês perguntando: quem vocês dizem que Jesus é? Quem é Jesus? Porque um dia Jesus perguntou exatamente isso para os discípulos dele. Lá em Lucas 9:20, Jesus perguntou assim: e vocês? O que dizem? Quem vocês dizem que eu sou? E dessas perguntas que o Senhor Jesus fez e que faz para nós hoje também, depende a nossa eternidade. A gente precisa pensar a respeito de Jesus. Bom, vamos lá. Antes da gente entrar em quem é Jesus nos evangelhos, vamos pensar um pouquinho na palavra evangelho. De onde vem essa palavra, né? Lá no latim é evangelium e quer dizer boa nova, boa notícia. Então, para nós, a boa nova é Jesus. Ele que é o rei prometido no Antigo Testamento, que viria, veio, né? E encarnou-se, anunciou a boa nova, e ele era a boa nova ele mesmo. Então, quando alguém perguntar para você, assim, te cumprimentar, e aí, conta aí uma boa nova para mim, pode responder com firmeza. A boa nova é que Jesus nasceu, cresceu, morreu, ressuscitou e ascendeu. Essa é a boa nova, verdadeira para nós. Jesus nasceu e nasceu de uma virgem. Isso, então, para lembrar desde a concepção a divindade, desde da formação ali, de Jesus ali no ventre de Maria, a divindade dele ali. Não tem semente humana em Jesus. Por isso, Jesus, 100% homem, 100% Deus. Jesus viveu. E aí a gente tem os relatos da vida de Jesus, tem um período da vida dele que a gente não sabe, quase nada. E aí, se vocês me perguntarem o que eu penso disso, eu vou dizer para vocês o que eu já ouvi de alguns teólogos. Pessoas que falam que dos 12 aos 30 anos não cabia ficar falando muito sobre a vida de Jesus, para a gente também se lembrar de que a nossa vida comum, que foi a vida que ele deve ter enfrentado. Afinal de contas, ele tinha, né, uma família, ele foi educado numa família, ele tinha, provavelmente ele aprendeu a trabalhar junto com o pai dele, com José, que era o pai dele ali na família. Então, a gente também precisa valorizar essas coisas. Muita gente, às vezes, reclama, por exemplo, de trabalho, fala, ai, puxa vida, a gente tem que trabalhar. Mas Jesus provavelmente trabalhou com José. Então, é para lembrar para a gente que a vida comum, que a gente chama de ordinária, é muito importante. E é muito legal a gente parar para pensar, por um instante, que Jesus, sendo Deus, foi ali educado numa família. Né? Como assim? Aprender dos pais alguma coisa, ele sendo Deus, já sabendo tudo, não é interessante a gente pensar nisso? E aí Jesus morreu, o corpo de Jesus parou de funcionar. Todos os órgãos, ele morreu. O corpo dele parou. E esse não foi, na verdade, um instante de mais dor para Cristo. Um instante de dor para ele, na verdade, quando ele está lá na cruz, que ele clama, ele fala, Pai, por que você me abandonou? Esse foi o momento de maior dor, não foi a dor física que ele estava sentindo ali. Naquele momento, Deus Pai deixou Jesus ali na cruz. Por quê? Jesus estava ali carregando a iniquidade, todo o pecado. E a Bíblia fala que Deus é tão santo, os olhos do Senhor são tão santos que não suportam o mal. E ali todo o pecado na cruz não tinha como Deus Pai estar ali. Por isso que Jesus gritou, Pai, por que você me abandonou? E aí ele faleceu, morreu. E aí Jesus ressuscita. Ele não virou um fantasminha, ele ressuscitou com o corpo dele. Olha que coisa tremenda. E aí a gente lembra daquela passagem, né, dos discípulos a caminho de Emaús. E quantas vezes eu mesma lendo esse texto falava, ai, puxa vida, né, que má nota dos caras. Como que eles estão andando com Cristo e não reconhecem o Senhor? Mas pensa bem, gente, eles tinham visto Jesus morto. Eles viram Jesus ser sepultado. Então, por isso que eles tiveram dificuldade de entender que era Cristo que estava ali com eles. E aí Jesus ascendeu. Lá em Lucas 24,
A partir do verso 50 diz assim: tendo-os levado até as proximidades de Betânia, levado os discípulos, Jesus levantou as mãos e os abençoou. Estando ainda a abençoá-los, ele os deixou e foi elevado ao céu. Jesus hoje reina soberanamente no céu. Mas vamos lá. A boa nova, então, é compartilhada oralmente nesses 4 evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas, João, e nos outros textos também do Novo Testamento. Hoje nós vamos falar dos evangelhos. Os evangelhos, eles são narrativas da vida de Cristo, mas eles não são biografias puras, nem são também registros históricos estritamente. As passagens que são relatadas em cada evangelho foram escolhidas pelos evangelistas e a gente vê as sutilezas das diferenças, né? Nós vamos falar disso um pouquinho. Agora, o interessante sobre os evangelhos é que eles têm intenção. Eles são intencionais. A ideia é que a gente leia o evangelho, lendo a palavra, a gente entenda, compreenda mesmo e creia que Jesus é Deus, que Jesus é o Messias. Porque muita gente acredita que Jesus existiu, mas não acredita que ele seja Deus. E é tão interessante essa intencionalidade, a gente vê em João 20, no versículo 30, aliás, 30 e 31. João escreveu assim: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro. Então, ele está aqui afirmando que teve muita coisa além. E aí ele segue falando: mas estes que foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Entende que foi assim de propósito, tudo que foi escrito do jeito que foi escrito? E aí as boas novas, né, como a Carol bem falou na semana passada, são a respeito de um reino muito diferente, né? Um reino onde o menor é maior, quando se perde é que se ganha, o outro tem que ser mais importante que eu, tem que estar a serviço do outro, servindo o tempo inteiro. Então, o evangelho causa na gente, né, causa esse estranhamento no padrão de reino que é comum no mundo. Por quê? O padrão do mundo é o padrão do poder, de conquistar, de ir mais, e o evangelho, não. Imagina naquela época como não foi, né? Mas por que são 4 textos? Né? Por que Deus escolheu 4 textos? Aprove o Senhor fazer assim. E os 4 relatos, como eu falei, eles são um pouquinho diferentes, nós vamos ver isso. Cada autor, então, ele escolheu o que relatar. E aí imprimiu ali um pouco da sua visão, né? Da sua história ali também. Tudo é verdade a respeito a Bíblia, gente, é inerrante, infalível, a gente crê nela. Mas existe a visão de quem escreveu ali, né? A gente vai ver isso bem direitinho. Mateus, por exemplo. Mateus escreveu o evangelho para os judeus. Os judeus conheciam bem o Antigo Testamento. E para eles, Mateus quer provar que Jesus era, então, o rei prometido no Antigo Testamento. Então, aqui no evangelho de Mateus, o que a gente vai ver? O Jesus que cumpre as profecias. Jesus obedecendo a lei. A gente vai ver que tem uma ênfase nisso, em mostrar Jesus cumprindo a palavra. E interessante a gente ver isso também, que a genealogia de Cristo ocupa o primeiro capítulo do Evangelho de Mateus. Então, não está à toa aquela lista de nomes todas ali. Então, tem uma ênfase ali nos ensinos de Cristo relacionados à lei. Em Marcos, a gente tem uma preocupação com o ministério de Cristo. Marcos é o evangelho mais curtinho, mas ele é o mais rápido para descrever os milagres. A maior quantidade de milagres está no evangelho de Marcos. Então, é como se emendasse uma ação de Jesus em cima da outra. Então, tem uma ênfase ali na autoridade de Jesus como sendo filho de Deus. Jesus aqui, ele tem a visão de Jesus sofrendo pelo bem do ser humano. E a tradição, gente, fala até que o evangelho de Marcos não foi... ele foi escrito a partir de notas ouvidas de Pedro, relatos de Pedro, que Marcos nem era assim tão próximo de Cristo, mas ouviu os relatos de Pedro e foi escrevendo. E que ele é o primeiro evangelho, provavelmente, escrito. O evangelho de Lucas, por sua vez, é o evangelho em que a gente vê um cuidado para se escrever para não cristãos, especialmente para o povo grego. Por quê?
Porque lá a gente repara no cuidado estético, na maneira como foram organizadas as ações de Jesus, ali, a história de Cristo. Os gregos, até hoje, por tradição, a gente sabe que eles têm um cuidado com o visual, né? Nas artes, na literatura também. Então, a gente vê Lucas se esmerando em apresentar Jesus Cristo como humano, mas um humano perfeito, né? A humanidade de Jesus é perfeita. Lucas também não foi assim testemunho ocular, né? Ele acompanhou Paulo em jornadas missionárias a povos gentios e ele escreveu relatos de testemunhas oculares. A gente tem que lembrar também um detalhe interessante. Lá no Evangelho de Lucas, ele começa no capítulo 1, escrevendo para o Teófilo, né? Vocês podem ver lá. Tem gente que fala que Teófilo é uma pessoa, tem gente que fala Teófilo são os amigos de Deus, porque filho de amigo, Teo de Deus. Não faz, na verdade, isso não é o mais importante, a gente ficar quebrando a cabeça com isso. O importante é que ali Jesus é o filho de Adão, Jesus ali é o Salvador, que veio para salvar judeus, gentios, homens, mulheres, todos os povos, né, de toda língua e nação. É assim que Jesus é apresentado lá no Evangelho de Lucas. No Evangelho de João, João é o discípulo queridinho, né? Ele sabe que ele é o mais amado, ele tem consciência disso, e a tônica do Evangelho de João é mostrar a divindade de Jesus. Então, Jesus ali é apresentado como Deus, e essa divindade dele leva as pessoas a crerem em Jesus. É isso que João quer mostrar no Evangelho dele. Jesus é filho de Deus, é a encarnação da verdade, a luz do mundo. Jesus é a vida em abundância. Jesus ali é eterno. O foco ali do Evangelho de João são os sinais e afirmações acerca de Jesus, que Jesus fazia, inclusive, de si mesmo. É o mais persuasivo dos 4. E é o que mais descreve a paixão de Cristo, desde a entrada triunfal de Jesus até a ressurreição. Bom, gente, então, assim, características separadas de cada um. Mas vamos fazer um apanhado aí de Jesus, bem superficial, porque tudo que a gente aprende de Cristo e estuda ainda é muito superficial. Nos evangelhos, primeira coisa, Jesus é o menino que nos nasceu, o filho que nos foi dado, lá de Isaías 9:6. Jesus é o menino que nos nasceu, lembrando a natureza humana de Jesus, e é o filho, referendando a natureza divina. Jesus, adorado lá no comecinho pelos pastores. Jesus é nos evangelhos o Deus verdadeiramente humano, verdadeiramente divino. O que mais que Jesus é? O Messias, a consolação de Israel, aguardada por gente piedosa como Simeão, lá em Lucas 2:29. Jesus é também a sabedoria, e sabedoria que confundia os sábios daquela época, mesmo quando Jesus tinha só 12 anos. Jesus é também o Cordeiro de Deus. Jesus é anunciado por João Batista. Quando João Batista, lá em João 1:29, ele vê Jesus se aproximando, ele anuncia: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é também o Rabi que causou admiração em outros rabis da época, como Nicodemos, né, que era um dos maiorais dos judeus lá no Sinédrio. Esses homens, eles tiveram de reconhecer que a sabedoria e a vivacidade de Jesus era muito além, ultrapassava dos mestres daquela época. Quem mais Jesus é nos evangelhos? Jesus é o Pai da eternidade. Jesus se senta. Essa é uma das passagens favoritas, pelo menos para mim, na Bíblia. Quando Jesus se senta para conversar com uma mulher excluída, uma mulher improvável, uma mulher marginalizada, e ensina para ela que dele flui a vida em abundância. Jesus sendo eterno. Gente, eu fico até arrepiada, porque é o meu texto, assim, é um dos favoritos. É maravilhoso isso. Jesus eterno no seu próprio ser é capaz de nos conceder a eternidade. Por mais improvável, por mais esdrúxula que seja a história de alguém, Jesus se senta por alguém. Está lá em João 4. Aí no resuminho também tem, né, gente? Jesus também é justo, inocente, sem culpa. E ele é assim reconhecido até por quem não conheceu Jesus. Pilatos anunciou, lá em Lucas 23:4, não acho culpa alguma nesse homem.
Jesus é também reconhecido como filho de Deus pelos gentios, como centurião. O centurião, que estava com outros homens ali, guardando Jesus, ouviu todos os diálogos, né? Desde das zombarias, que Mateus vai registrando, até chegar nos sinais sobrenaturais, já lá na cruz. E aí, aquele centurião fala assim, estou convencido, esse era verdadeiramente o Filho de Deus. Então, Jesus é assim reconhecido, até por quem não o conhecia, mas teve ali de confessar, esse era o Filho de Deus. Jesus é também, gente, o enviado de Deus, com autoridade para falar diretamente pelo Pai. Lá em João 12:49, ele afirmou, porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. Ele é o enviado de Deus para nos falar com autoridade. Jesus também é vida, ele é o pão da vida, o caminho que conduz à salvação. Jesus não se declarou rei, gente, mesmo sendo rei. O tempo inteiro ele apontou o Pai. O tempo inteiro. Jesus é o bom pastor, conhecido das ovelhas. Gostava de andar ali perto de pessoas. É tremendo demais, né? Jesus, então, a gente quando vai estudando sobre Cristo, como eu falei no começo, a gente arranha, né? Vai na superfície só do conhecimento de Deus, e é porque Ele também permite, Ele se revela, Ele dá para a gente essa oportunidade, não fosse isso a gente também não conheceria. Mas Jesus, a gente vê Ele Deus sendo Deus e adorado do começo ao fim. Quando Ele nasce, Ele é adorado ali pelos pastores, recebe a visita dos magos, numa situação de tanta simplicidade, e no final ele termina adorado também pelos discípulos que estavam ali, por quem ele estava orando, abençoando, e ele foi subindo para o céu. Do começo ao fim, Deus, Jesus, sendo adorado. Jesus é também o novo Adão. Onde Adão falhou, Jesus veio e consertou. Na imperfeição, na desobediência de Adão, Jesus veio e cumpriu tudo de maneira perfeita, obedientemente. Jesus é o rei prometido, um rei tão diferente. Se a gente parar para pensar no contexto daquela época, né? O povo judeu, sendo ali massacrado, né? Pelo imperador, por César ali, pelos romanos. E aí, quem tinha expectativa da vinda de um rei salvador, estava esperando certamente alguém forte, um guerreiro com um séquito bem treinado, soldados ali, um cara valente. E aí vem Jesus, manso, humilde, ensinando. Não, você toma um tapa de um lado, dá o outro lado também. Imagina a decepção. Quando aquele povo lia a respeito dos reis, de Davi, de Salomão, das riquezas, do templo, imagina, aí vem Jesus. Não, gente, abre mão de tudo, deixa tudo e vem. Vem após mim. Eu não tenho nem onde repousar a minha cabeça, mas vem comigo. É por isso que foi fácil para os judeus crucificarem Jesus. Foi fácil não acreditar que ele era o rei, que ele era o Messias. Jesus não buscou glória para si, o tempo inteiro se colocou a serviço, ensinou a ser menor, sempre o menor, servindo o outro, se colocando no lugar do outro. Jesus que antes de todo o tempo, antes de todas as eras, né? Ele vem entre nós. Ele vem, assume um corpo físico, meio, gente, que para pegar a gente pela mão mesmo, ó, vem comigo, porque Deus sabe que nós precisamos ver para crer, como diz o ditado. A gente acredita muito mais quando a gente vê. Então, só ouvir, não funcionou. Jesus veio assim, para pegar a gente pela mão mesmo e vamos. A gente acredita assim mais fácil, né? Aí ele deixa a glória dele todinha, deixa o trono dele para nascer numa manjedoura. Ai, gente, tem que glorificar muito, agradecer muito. Ele viveu aqui 33 anos, né, e demonstrou uma confiança e uma obediência inigualáveis. Pensa no seu dia de hoje. Não vou olhar nem para ninguém, para vocês não acharem que eu estou acusando.
Mas pensa no seu dia. Quantas vezes você desobedeceu o Senhor hoje? Quantas vezes você duvidou? Quantas vezes? Ai, quantas vezes você tentou fazer as coisas na força do seu braço hoje? Seus problemas em casa, no trabalho. E aí, antes de orar, não, vou dar um jeito nisso aqui, do meu jeito. Jesus é também o Redentor. Por quê? Porque ele redimiu o povo. Ele pagou todo o preço. E pagou com a própria vida. Esse é o meu, é o seu valor. A vida de Cristo ali, o sacrifício dele, a morte dele na cruz é o nosso valor. E aí a gente ainda assim se deixa perder, se deixa frustrar, se deixa decepcionar, porque houve pessoas, enfim, se compara. A gente vai para a internet e fica olhando rede social, comparando a vida da gente com a vida do outro e sofrendo. E o preço que foi pago foi preço de sangue e sangue do justo, do eterno, do grande Deus. A gente precisa se valorizar mais. Amém? Olhando, gente, para essa curta conversa aqui, torno a perguntar para vocês. Quem vocês vão dizer que Jesus é? Olhando só para o Novo Testamento aqui, para os 4 evangelhos. Quem Jesus é? A gente precisa conhecer mais a palavra, reconhecer a nossa identidade, olhando para esse sacrifício de Cristo, para a história de Cristo, por tudo que ele fez aqui nos evangelhos e entender que foi preço muito alto pago pelas nossas vidas. E enquanto a gente não reconhecer quem Jesus é verdadeiramente, enquanto a gente não souber quem a gente é para ele, as coisas vão ficar muito difíceis, vão ser mais complicadas. Quando Jesus escolheu nascer, como eu falei, ser a boa nova, nascer, crescer, morrer e ressuscitar e ascender, ele fez isso por cada uma de nós. E há tanta gente perto de nós, porque de repente a gente conhece isso muito bem, entende e vive muito bem. Mas perto de nós há outras pessoas que ainda não sabem, que olham para Cristo, é como se fosse o pão na vitrine. Lindo, tá muito bonito lá na vitrine, mas não experimentou, não sabe o cheiro que tem, o gosto que tem. E nós precisamos destravar isso. Que, em nome de Jesus, gente, que a gente seja treinada aqui, que a gente aproveite esse treinamento, porque nós estamos em treinamento aqui, entendendo que é para multiplicar. Nós vamos alcançar mais mulheres aqui na igreja, no bairro, e vamos para mais longe, em nome de Jesus. Vamos orar? Amém? Oh, Pai, eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor não desiste de nós. E porque o Senhor segue, Deus, insistindo em nos ensinar, Deus, e se revela a nós cada vez, Deus. Toda vez que a gente abre a sua palavra, Deus, o Senhor se revela a nós. Deus, perdoa a nossa dificuldade de confiar. Perdoa, Senhor, a nossa desobediência, a nossa inconstância, Senhor. Nós precisamos ser mais constantes, Deus. Deus, nos ajuda a entender de verdade, Deus, quem nós somos, Senhor. Sem comparações, Senhor. Sem olharmos, Deus, para circunstâncias, sem darmos ouvido a vozes diferentes. O Senhor é o nosso pastor e nós precisamos reconhecer a voz do Senhor. Oh, Deus, daqui para frente, Senhor, que esse dia, Senhor, seja um marco nas nossas vidas, que a gente olhe para Cristo, percebendo, Senhor, o tamanho do sacrifício que foi feito, Deus. Deus, o Senhor podia ter escolhido tantas maneiras, Deus, de ter vindo à terra. O Senhor podia ter escolhido já vir pronto e anunciar, ei, cheguei. Não, o Senhor quis passar por todo o processo, entendendo, Deus, para que a gente entenda, creia que o Senhor entende mesmo o que é ser humano. O Senhor lidou com as dificuldades, o Senhor lidou com adversidades. E ainda assim, Deus, sendo Deus, largou tudo, largou a glória do Senhor para vir
por nossa causa, por causa de cada uma de nós, Deus. Ó Deus, em nome de Jesus, eu peço, Senhor, abre o nosso entendimento para crer que nós somos feitas, Deus, de maneira muito especial. De maneira, Senhor, tão maravilhosa, sonhadas, Deus, em detalhes pelo Senhor. Ó Deus, e nós precisamos nos levantar, Senhor. Precisamos, Senhor, nos levantar e nos posicionar da maneira que o Senhor espera, Deus. Ó Espírito Santo, quebra grilhões, quebra cadeias, Senhor. Tira, Senhor, de nós os medos, Senhor. Tira de nós, Senhor, a covardia, Deus. O orgulho que nos paralisa, Deus, porque a gente tem medo de se expor, não quer ser criticado, Deus. O reino precisa ser maior do que tudo isso. O reino do Senhor é maior do que tudo isso e nós queremos fazer parte, Deus. A partir de nós, Senhor, começando em nós, Deus. Trabalha, Senhor, no coração de cada uma, nos fortalece na sua palavra, Senhor Deus. Nos enche, Senhor, de graça, derrama misericórdia sobre as nossas vidas, Senhor. Eu peço, Deus, que o Espírito Santo, que a gente se torne mais sensível ao Espírito Santo. Eu sei que o Senhor é presente, eu sei que o Senhor nos deixa. Quando nós não percebemos o Senhor é porque nós vamos para longe do Senhor. Nos ajuda, Senhor, a nos livrar do pecado, daquilo, Senhor, que faz separação entre nós e o Senhor. Nos ajuda, Senhor, a santificar as nossas mãos. Ajuda-nos, Deus, a levantar mãos santas ao Senhor. Oh, Deus, que o Senhor olhe do alto, olhe para cada uma de nós, Deus, e se alegre, se alegre. Veja, Senhor, que valeu a pena o sacrifício por cada uma de nós. Deus, que a gente saiba, Senhor, multiplicar. Que a gente comece em nós, sim, Senhor, essa mudança. Mas que a gente entenda que a gente faz parte de um processo muito maior, Deus. O reino do Senhor espera, Senhor, que nós nos levantemos. E eis aqui, Senhor, um grupo de mulheres, Senhor, corajosas, Senhor. Mulheres com dificuldades, mas corajosas, Senhor, e dispostas. Olha, Senhor, para cada uma. Cuida, Senhor, trata. Em nome de Jesus. Amém.